Pô, Roberto, aquele relatório a gente tem que entregar amanhã cedo, das métricas do mês. O que você acha da gente fazer um gráfico de velocímetro? Nossa, gráfico de velocímetro eu acho que seria uma boa, Eu Jair. também acho que ia ficar bem bacana, Pior que né? eu não sei fazer. Ah, eu Você também sabe não fazer? sei, cara. Nossa, e agora? Como que eu Ah, tem faço? uma pessoa ali que pode ajudar a gente. Ô, Celso, e aí? Eu falo aí, Tudo bom, beleza? cara? Tranquilo, Oi, fala Celso. rapidão que eu tô com um pouquinho de pressa. Gráfico de velocímetro, como é que a gente faz? Ixi, é assim, é um pouquinho complicado aí. É, É. Mas precisa pra hoje? Isso aí? precisava pra amanhã cedo. Pra amanhã cedo? É. Por que você não acessa o canal do próprio VTube? Os caras ensinam uma aula muito boa É? sobre gráfico de velocímetro. Proc VTube? Próprio VTube. Pô, vamos procurar. Tem lá gráfico de velocímetro? Tem gráfico de velocímetro. Só digitar aí, Opa, já era. show de Beleza? bola. Deixa eu dar uma olhada Obrigada, aqui. Celso. Valeu, Sassão. Obrigado, cara. Falou, valeu. Opa, pode falar. Olha só. Aí, Roberta, gráfico de velocímetro. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Proc VTube. Hoje nós vamos trabalhar com gráficos, mais especificamente vamos criar um gráfico de velocímetro para que você possa medir aí a performance dos seus funcionários, performance de vendas. Então vamos, sem mais delongas, mostrar para vocês como criar este gráfico aqui. Criei primeiramente uma tabela com alguns nomes aí de funcionários e uma pontuação para cada indicador de performance, em produtividade, qualidade, pontualidade, e aqui uma média, que é uma pontuação total. Para criar o gráfico, nós, primeiramente, vamos necessitar definir quais são as fatias que nós vamos visualizar no meu gráfico de velocímetro. E logo em seguida, nós vamos definir alguns valores para cada uma dessas fatias. Então, para a fatia que eu defini como péssimo, eu defini um valor de 20. Vamos definir aqui um valor de 30 para ruim, 30 para bom e 20 para ótimo. E logo abaixo, pressionando Alt igual, é possível somar e obter o total desta, desta soma, o total dessas fatias. Logo em seguida, eu quero colocar aqui qual que será a pontuação correspondente a cada um deles. Então, para isso, eu vou utilizar uma forma de agregação. A fórmula agregar, clico aqui duas vezes, peço para somar, então eu vou somar ponto e vírgula. Não vou ignorar, essa fórmula ela permite ignorar algumas funções, não vou ignorar nada. E aqui eu vou colocar qual que é a minha matriz. A minha matriz será exatamente esta célula anterior. Digitei dois pontos, ele apareceu aqui do C9 até o C9. Eu não estou selecionando a tabela inteira, somente esta primeira referência, e vou travar aqui onde está o C9. Pressiono F4 para travar somente a primeira referência e a segunda ela continuará como relativa. Fecho meus parênteses e aqui eu tenho criado a minha fórmula. Notem que este 50 corresponde à soma desses dois, o 80 corresponde à soma desses três e o 100 corresponde à soma de todas as minhas fatias. Isso apenas para que você possa visualizar no gráfico e saber qual o valor correspondente em qual faixa você está. Logo abaixo, nós temos que criar uma segunda tabela, que é a minha tabela do meu ponteiro. Então, a minha pontuação é a pontuação que nós vamos obter na tabela de indicadores. Daqui a pouco nós vamos obtê-la. A espessura do meu ponteiro, nós vamos definir aqui, eu vou colocar um valor aqui, 1,5. E esse valor restante, vocês vão entender mais para frente, é exatamente a diferença da soma da tabela superior, que é a minha tabela das fatias, menos a soma desta tabela inferior. Fecho parênteses.
E aqui eu já tenho essa parte pronta. Bom, antes de nós obtermos a pontuação dos funcionários neste campo, nós vamos criar um controle de formulário aqui para trazer estas informações. É uma caixa de combinação. Então, se você não sabe como criar, trabalhar com controles de formulários, assista a nossa primeira aula com o instrutor Bruno, que ele ensina para vocês. Clico com o botão direito, formatar controle. Aqui rapidamente eu vou simplesmente selecionar aqui o meu intervalo, que será exibido. Vou criar um vínculo, vou criar aqui na célula A1 este vínculo. Vou colocar um sombreamento só para dar uma formataçãozinha. No meu controle de formulário, e aqui está. Aqui eu já tenho os nomes. Notem que quando eu seleciono cada um deles, aparece aqui em cima qual é o número da linha dentro da tabela que corresponde a este nome que nós estamos visualizando aqui. Então, por exemplo, Elizabeth Souza está na sexta linha. A primeira linha é essa. Se nós formos até a sexta linha, nós observarmos aqui a sexta linha, é Elizabeth Souza. Tudo bem? Agora, o próximo passo, então, será obter, de acordo com o nome que eu tenho aqui, qual que é a pontuação dela. Vou digitar aqui a fórmula índice, que o Bruno também ensina na primeira aula. Índice, qual que é a minha matriz? A minha matriz é toda esta tabela. E quando eu seleciono toda a tabela, notem que aqui apareceu tabela 1, que é justamente o nome deste objeto. Outro ponto importante, notem que nós temos 5 colunas e que a quinta coluna desta tabela é onde eu tenho a minha pontuação total. Então, eu vou pressionar ponto e vírgula, e aqui embaixo, ó, nós podemos visualizar aqui, ó, número da linha. O número da linha nós temos aqui, ó, onde eu vinculei o meu formulário, minha caixa de combinação. Então, o número 6 ali, onde eu selecionei, é o número da minha linha. E como nós já vimos na tabela, nós temos 5 colunas e a quinta coluna é a que eu quero trazer a informação. Então, eu pressiono o número 5, fecho parênteses, pressiono Enter. A partir de agora, então, já é possível nós criarmos nosso gráfico. Como que vamos fazer isso, então? Clicando aqui no menu Inserir, eu vou selecionar todas as minhas fatias, incluindo o total, e venho aqui, ó, nesse gráfico de pizza e seleciono rosca. Clico nele, selecionando ele, vou clicar com o botão direito, formatar série de dados, e aqui vão aparecer algumas opções. Aqui em opções de série, nós temos ângulo da primeira fatia, que é esta fatia aqui, ó, esta primeira fatia. Nós vamos colocar 270 graus. Observem que agora esta fatia ficou na parte inferior. E no tamanho do orifício da rosca, nós vamos diminuir, que é essa circunferência inferior. Então, nós vamos diminuir aqui, vou deixar como 50. Muito bem. Quando eu seleciono esta série, se eu clicar 2 vezes, ele vai selecionar somente uma das fatias, que é esta fatia inferior. Eu vou pintá-la de branco ou sem preenchimento. E também vou deixar sem linha. Vou pintar as demais fatias com as cores correspondentes. Péssimo, por exemplo, eu vou colocar no preenchimento aí vermelho bem escuro. Ruim, eu vou definir como um vermelho um pouquinho mais claro. Logo em seguida, para o bom, eu vou inserir um verde claro. E por último, ótimo, eu quero definir em uma cor verde mais escura. Bom, o próximo passo será inserir
os rótulos de dados. Então eu venho aqui, clico com o botão direito, adicionar rótulos de dados, ele aparecerá esses números. Só que eu não quero que exiba os números. Eu vou exibir o nome de cada uma das categorias. Então aqui em opções de rótulo, tá? Observem que eu vim aqui em opções de rótulo, vou marcar nome da categoria e desmarcar o valor. Outra coisa que eu vou fazer aqui, eu vou pintar este textinho na cor branca. Então venho aqui em página inicial, formatação, vou colocar em branco e vou colocar em negrito também. Na parte inferior eu vou tirar essa legenda, basta pressionar Delete. E no título do gráfico nós vamos colocar aqui performance do funcionário. Muito bem. Tendo definidas todas as minhas fatias, resta-nos agora criarmos o nosso ponteiro. Como faremos isso? Seleciono dentro do gráfico e venho aqui em selecionar dados. Eu vou colocar um nome para esta série, apenas para sabermos que esta série ela é a série das fatias, e vou adicionar uma nova série que será o meu ponteiro. Selecionei aqui em ponteiro e os valores desta série serão estes valores de baixo aqui. Clico no botão OK e aqui eu já tenho o meu ponteiro criado. Notem que quando foi criada uma nova série de dados, ele criou uma nova rosca aqui adicional. O que nós precisamos fazer é deixar somente esta fatia menorzinha, que corresponde à espessura do meu ponteiro, visível. Então eu vou deixar sem preenchimento esta fatia e esta outra fatia eu vou deixar sem preenchimento também, sem linha. E esta aqui do meio eu vou preencher na cor preta. Muito bem. Agora eu vou clicar novamente nessa série de dados, clicar com o botão direito e virei aqui em alterar tipo de gráfico de série. Observem aqui abaixo que eu tenho a minha série fatias e a minha série ponteiro. Aqui eu simplesmente vou definir ponteiro como um eixo secundário. Ó, olha o que aconteceu aqui. Clico no botão OK. Ele já apareceu aqui como um eixo secundário. E agora eu retorno aqui em opções de série e defino novamente como 270 graus. E ele retornou aqui para o meio. Logo em seguida, no tamanho do orifício da rosca, eu vou deixar como 0. Clicando fora do gráfico, podemos visualizar o nosso ponteiro aqui. Logo, vou reposicionar aqui. Se eu selecionar qualquer funcionário, ele vai aparecer aqui o ponteiro com a pontuação correspondente em qual fatia deste gráfico ele está. Uma formatação adicional que eu vou aplicar aqui na área do gráfico, eu vou deixar sem linha e sem preenchimento. Outra coisa que eu quero fazer aqui é adicionar aqui um rótulo de dados. E vou formatar este rótulo de dados. Aqui eu coloco na posição do rótulo, dentro de opções de rótulo, eu coloco aqui extremidade externa e vou selecionar novamente até que fique na cor branca essas circunferências que estão aqui. Porque neste momento eu consigo referenciar exatamente este campo com as pontuações. Pressiono Enter.
Aqui, ó, já está aparecendo. Então, neste momento, quando eu selecionar um novo funcionário, eu vou visualizar essa informação. Gostaram da aula de hoje? Curtam a nossa página no Facebook e compartilhem esse vídeo aí e se inscrevam em nosso canal. Muito obrigado e até a próxima.